Aleluia. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor Jesus. Fala assim para o seu irmão: Deus vai te pegar hoje. O pastor falou que o Espírito Santo tem liberdade. Quem concorda diz: eu concordo. O Espírito Santo tem liberdade, diga aleluia. Vou falar de novo e você vai dar glória a Deus. O Espírito Santo tem liberdade. Eu só quero fazer propaganda, já que o pastor até falou do nosso canal, pedir para o rapaz colocar aqui, fica mais fácil você gravar. Põe na página inicial, aqui é o meu canal, Pastor Ariston Júnior. Quem é inscrito no canal? Levanta a mão aí. Meu Deus, misericórdia. Pastor, você não compartilhou. Foi agora no podcast, agora lá na outra página, podcast completo. Aqui vários homens, nós temos mais de 150 programas. Rodrigo Ramos, que já esteve ministrando aqui, 2 vezes aqui na igreja e 2 vezes participou lá do podcast. Ronaldo Dias, que vai encerrar a campanha, participou umas 7 vezes. Ronaldo Dias mora do lado da minha casa, mora em Mauá, eu moro em Santo André, pertinho. Aqui o Ronaldo Dias, foi o primeiro programa que ele participou, o número 24, ele participou outras vezes. Pastores do Brasil inteiro, ministrou homens e mulheres com unção, com milagres. E há testemunho através do podcast, pessoas curadas, online, pessoas batizadas com o Espírito Santo. Interessante, pessoas há 20 anos buscando batismos com o Espírito Santo, assistindo, foi batizado. Aleluia. Renovo, pastores falam que tem sido renovado através do podcast. Então é muito, mais de 150, o pastor do Rodrigo Ramos, Ricardo Costa, apóstolo Sérgio Lopes, que é um apóstolo também das antigas, graças a Deus. Então fala assim para o seu irmão que está perto de você, fala: você tem que se inscrever ainda hoje. Mas os irmãos falam tão desanimado, o cara não vai se sentir incentivado. Fala assim com convicção: você tem que se inscrever ainda hoje. Pastor Paulo é inscrito e ele falou 3 anos já acompanhando, graças a Deus. Antes da palavra, eu queria fazer uma oração. Coloca as suas mãos como se fosse receber algo de Deus. Se puder acender todas as luzes por enquanto, só nessa oração, depois pode deixar assim. Deixa bem claro isso. Porque nós vamos orar por sinais. Quem acredita que Deus faz sinais? Nós vamos orar para aparecer azeite e pó de ouro nas suas mãos. Depois da oração, você pega o seu celular, acende a lanterna e ilumina, porque com a luz da lanterna vai ser mais fácil de você ver. O que é isso? Sinais. Repete comigo: sinais. Eu vou em igreja, tem alguns aparecem bem pouquinho, mas tem mão de irmãos que fica minando azeite. Aleluia. Quem crê? Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus. O tecladista pode subir se ele tiver, tocar o teclado. Pai, no nome de Jesus, vai manifestando a tua glória. Vai liberando anjos de fogo. Vai liberando anjos de milagres. E vai derramando sinais. Uma chuva dourada do pó de ouro, pó de prata. Azeite nas mãos, azeite na cabeça. Sinais. Sinais. Raba, choraraba, canta. Azeite, pó de ouro no corpo inteiro. Pai, opera. Raba, xaralalala, sinais. Em nome de Jesus. Abra os seus olhos. Olhe aí para suas mãos. Ilumine. Ilumine com o celular. Vê se apareceu. Se apareceu muito, eu quero ver. Vem me mostrar. Ilumine. Se apareceu muito. Às vezes a pessoa tem tanta pouca fé que ele olha muito rápido.
Ah, não tem. Você tem que procurar, porque às vezes começa a aparecer nas pontas do dedo e vai aumentando, vai multiplicando. Azeite, pó de ouro. Alguns parece, a falar minha mão parece que está suada. Apareceu, vem me mostrar. Apareceu aí? Apareceu? Apareceu? Vem me mostrar. Apareceu, vem me mostrar. Isso, ó. A mão do irmão. Aqui, cheio. E deixa eu ver a tua mão se apareceu. Aqui, ó. Olha a mão do irmão. A mão do irmão cheia. Apareceu, está aparecendo. Está aparecendo. Sinais. Sinais. Pó de ouro. Vem me mostrar, vem me mostrar. Olhe numa mão, olhe na outra. Ó, apareceu do jovem. Traga o celular aqui, pastor obreiro. Traga um celular, iluminar. Ó, aqui, aqui. Levanta um pouco. Aqui, ó. Tá vendo? Cheio. Aleluia. Deixa eu ver. E tá vermelha a mão. Tá aparecendo, ó. Apareceu de quem? Olha a mão dele. A mão dele tá. Ó, quem quer ver, vem aqui na frente. Vem ver. Vem ver. Quem quer ver, vê a mão dele como tá. É. Não é. Olha aqui a mão da menina. A mão da jovem. Apareceu bastante da mão da jovem. É que a sua tá. Tá aparecendo, tá começando. Deixa eu ver. A tua tá minando também, tá meio molhado, ó, azeite. Deixa eu ver. Olha, muito na mão, olha. Ó, até na mão da criança. Tem quantos anos ela? Ela, ele, qual é o nome? Ó, o Davi, a mão dele. Ele foi começando a aparecer. Olha, glória a Deus. Isso, ó, aparecendo das crianças. Deixa eu ver a outra aqui. Isso, glória a Deus. Pode pegar. Aleluia. Fala assim para o seu irmão: sinais. Você vai ver até amanhã. Amanhã você ainda vai ver os sinais. A partir de hoje, em todo culto, até o último dia. Dia 15 vai multiplicar os sinais. Aleluia. Quem crê? Aí, parece que tem gente que não comeu cuscuz hoje. Eu vou perguntar de novo. Quem crê? Aleluia. Abra a sua Bíblia no livro de Efésios. Efésios capítulo 5. Versículo 26. Efésios capítulo 5, versículo 26, está escrito assim: para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Fala, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa, irrepreensível. Aleluia. Pode sentar. Quando Jesus voltar e Ele está perto, Ele vai buscar uma igreja gloriosa. Quem faz parte dessa igreja gloriosa? Sem mancha, sem sujeira, sem ruga. Aleluia. Uma igreja gloriosa. Repete comigo: igreja gloriosa.
Mas se Jesus voltasse agora, o que ele ia encontrar na igreja? Infelizmente, se Jesus volta hoje, agora, a igreja está sendo uma igreja gloriosa? Hoje, o que nós encontramos é pecado, é escândalo. Quem já ouviu algum escândalo da igreja nessa época, diga misericórdia. Hoje, se Jesus volta hoje, a igreja não está ainda nesse patamar, mas é uma palavra profética que eu quero trazer. Quando Jesus voltar, ele vem buscar uma igreja gloriosa, uma igreja sem ruga, sem mácula, sem sujeira, uma igreja cheia do poder do Espírito Santo. Quem crê, diga aleluia. Mas se ele volta hoje, muitos irmãos estão frios, muitos irmãos não oram mais. Eu lembro que quando eu fui pastor numa igreja local, hoje eu sou itinerante, eu sempre incentivei os membros da igreja a orar, e a primeira pergunta que eu perguntava para todo mundo, quando eu encontrava na rua, ou quando chegava na igreja e falava, você está orando? Era a primeira pergunta que eu fazia para a pessoa. E eu lembro até hoje, um que depois se tornou obreiro, ele falou, pastor, eu estou orando. E eu falei, oh, glória a Deus, encontrei um irmão que ora, porque está difícil encontrar gente que ora. E eu falei, está orando? E ele falou, estou orando muito. E eu falei, oh, aleluia. E eu falei, quanto tempo você está orando? 15 minutos. E eu falei, irmão, cria vergonha na cara. 15 minutos você acha que é muito? Essa é a situação da igreja. A pessoa ora muito pouco. Tem gente que nem ora. Tem gente que só ora no dia do culto. Não aqui, graças a Deus. Eu vou falar de novo. Não aqui nessa igreja, graças a Deus. Aqui é um povo de oração. Diga amém aí, pelo menos para ajudar. Aqui é um povo que gosta de orar. Então a força da igreja está numa vida de oração. Então se Jesus volta hoje, o povo não está orando, o povo fica mais no tempo da rede social, mais no tempo em tantas coisas, gastando tanto tempo em outras coisas do que intimidade com Deus. Mas entenda algo profético que Deus vai fazer 2026. Deus vai fazer e começa com você. Aleluia. Quem sente a presença de Deus, diga aleluia. Toda história de avivamento, quando Deus derramou um grande avivamento na terra, a igreja estava em uma situação ruim, a igreja estava fria, a igreja estava afastada de Deus, e de repente vinha o avivamento para despertar a igreja. O avivamento não é para as pessoas de fora, é claro que traz salvação, mas o avivamento vem trazer vida na igreja. Então todo o tempo que veio o avivamento na terra foi para despertar a igreja que estava dormindo. Isso aconteceu no avivamento do país de Gales. A igreja estava acomodada e de repente veio o avivamento do país de Gales. 100.000 pessoas se converteram em 6 meses. Isso aconteceu no tempo da Rua Azusa, que os dons tinham acabado e de repente eles falaram em línguas, foram cheios do Espírito Santo, onde nasceu a igreja pentecostal no Brasil e no mundo. O movimento pentecostal é um dos maiores do mundo até hoje. A igreja está doente e Deus derrama o avivamento. Então é isso que vai acontecer agora. Aleluia. A igreja está mal, há escândalo, há pecado, há frieza. É esse o momento certo de vir o poder do Espírito Santo. Esse é o momento certo de vir a glória, o fogo, para a igreja ter o último avivamento, porque Jesus vem buscar uma igreja gloriosa.
sem ruga, sem sujeira, sem mácula. Eu creio que o avivamento está vindo. Quem crê, diga aleluia. Eu creio que a glória de Deus vai se manifestar na terra. E esse avivamento, fala assim para o seu irmão, esse avivamento começa com você. Aleluia. Oh, a igreja doente, de repente vem a glória, de repente vem o avivamento. E tem promessa que o Brasil vai ser o último lugar do avivamento na terra. Eu creio. Quem sabe é hoje. Eu vou falar de novo para ver se desperta a fé. Quem sabe é hoje, agora. Aleluia. Porque o avivamento pode começar no meu e no seu coração. Já uma chama do Espírito Santo. Nós não podemos se conformar com este mundo. A Bíblia fala, não se conforme com este mundo. E a igreja, quando ela se esfria, ela se conforma. Ela pega o modelo do mundo. Mas quando a igreja está avivada, ela não se conforma com este mundo, mas ela transforma este mundo. Aleluia. Quando vem o avivamento, aquilo que é raro se torna comum. O que quer dizer isso? Hoje em dia, eu fiz uma enquete no meu canal. Quando foi a última cura na sua igreja? A enquete era essa. Teve alguns irmãos que falaram, não, na minha igreja sempre acontece cura. Alguns irmãos falaram, faz tempo. E teve alguns irmãos que falaram, nunca aconteceu cura na minha igreja. Para uma igreja nunca não acontecer nada, tem algo errado. Porque o nosso Deus não mudou. Ele continua curando. Ele continua libertando. Ele continua batizando com o Espírito Santo. Aleluia! Tem algo errado. Mas eu creio que o avivamento vai vir. O avivamento está vindo, porque Ele vai buscar uma igreja gloriosa, uma igreja cheia do poder do Espírito Santo, uma igreja cheia do poder da glória, aonde os milagres se tornarão comum. Aleluia! É igual o pastor Paulo, novo convertido aqui na igreja. De repente entra alguém cego e volta a enxergar. E aí aquele novo convertido fica admirado. Que coisa tremenda. E aí o membro mais antigo da igreja fala, não, isso aqui é comum. Acontece sempre. Não sei, tem gente que não entendeu o que eu estou falando. Eu estou falando profeticamente. Quando os milagres se tornam comum. Isso aí é normal. Parece que os irmãos não estão acreditando. Quando vem o avivamento, os milagres se tornam comum. Meu irmão, a Bíblia fala em Atos 19, quando pegava os lenços e os aventais de Paulo, levava perto de um endemoniado, o demônio saía e as enfermidades saíam. Mas Atos 19 fala assim, lá mais ou menos no versículo 10: e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Isso que me chama a atenção, porque lá tinha uns milagres comuns e tinha uns extraordinários. Hoje em dia a igreja não tem nenhum tipo de milagre, fala misericórdia. Mas lá tinha o comum e tinha o extraordinário. Mas a igreja está voltando. A igreja vai voltar. O avivamento está vindo. O poder do Espírito Santo está vindo. Os milagres, vai ter milagre comum, milagre extraordinário, vai ter todo tipo de milagre, porque o nosso Deus não mudou. Se você crê, aplauda Ele bem forte. Ele não mudou.
O problema de muitas igrejas, que não é o caso daqui, é que o próprio pastor não acredita mais em milagre. Eu fui convidado a pregar numa igreja lá em Mauá, uma igreja mais ou menos de 100 pessoas. E eu vou falar duas experiências de Mauá, mas duas igrejas diferentes. E antes da palavra, o pastor deu uma palavra de 10 minutos. E a palavra do pastor foi de uma incredulidade pura. Muita incredulidade. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, a minha palavra sempre é uma palavra de fé, porque eu creio. E eu fiquei pensando, eu vou falar ao contrário do que o pastor está falando, o que eu faço? Eu tenho que respeitar o pastor da igreja, né? Mas eu pensando na minha mente, eu tenho que fazer algo, mas eu vou pregar o que eu sei pregar sobre fé. Mas ele falou 10 minutos, tudo incredulidade. Eu fui embora, foi uma bênção, Deus operou lá. Mas eu estava em casa pensando, será que é isso que ele prega todo domingo? Ou talvez foi um dia que ele estava de mau humor? E eu fiquei pensando, se ele pregar isso todo domingo, a igreja não vai ter fé nunca. Porque o pastor traz alimento e ele tem que alimentar a fé do rebanho. E outra igreja lá em Mauá, eu estava pregando, e quando eu chamo, eu gosto de chamar o pessoal para frente para receber. Alguns vieram, outros não vieram. E quando você vai orar pelas pessoas, você sente que alguns estão com o coração aberto e outros estão com o coração fechado. Ela não precisa nem falar e não precisa nem estar com a expressão. Você sente que a pessoa não quer receber, não crê. E aí tudo bem, eu sempre senti isso, né? Alguns querem receber, outros não. Mas uma pastora que estava no púlpito, visitando a igreja, ela disse que teve uma visão. Na hora que eu falei, venha para frente, ela disse que viu o teto da igreja todo azeite. Todo o teto da igreja em azeite. E em algumas pessoas estava como funil, caía. E outras pessoas não caía. E aí eu entendi. Quem estava com o coração aberto recebeu. O poder de Deus vem para todos, mas só recebe quem está com o coração aberto. É igual hoje, o poder de Deus vai vir. O poder de Deus já está aqui, aleluia. Alguns vão sair daqui cheio, aleluia. Quem vai sair cheio, diga aleluia. Quem vai sair cheio, diga glória a Deus. Alguns vão sair daqui cheio, aleluia. Porque o avivamento está vindo. Toda história do avivamento veio quando a igreja estava mal. Oh, Deus vai sacudir o Brasil. E Deus vai começar a levantar pessoas. Eu vejo pequenas igrejas sendo levantadas para grandes avivamentos na terra. Aleluia. Será que tem pessoas que estão dispostas a receber de Deus? Será que tem pessoas aqui dentro que estão dispostas a receber da unção do Espírito Santo? Quem está, levanta a sua mão direita, feche seus olhos. Se você tem o dom de línguas, comece a orar em línguas agora. Comece a orar em mistério agora. O poder do Espírito Santo já vai te pegando, já vai te tocando, e você já vai sendo cheio, 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 cheio. Vai orando em línguas, vai orando em mistério. Deus vai renovar suas línguas agora. Fale em nova língua agora. Você que não fala, receba o batismo com o Espírito Santo agora. Oh, aleluia. Deus está levantando uma igreja gloriosa na terra. Oh, fala assim, Espírito Santo. Fala bem alto, todo mundo, Espírito Santo, enche a minha vida. Oh, aplauda o Espírito Santo mais uma vez.
Romanos, abre no livro de Romanos. Quero que você grave esse versículo. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 19. Porque ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Aqui, olha aqui, final do versículo. Não é o filho Jesus, filhos de Deus, é a igreja. A criatura é pessoas que não receberam Jesus. Então a criatura está em expectativa, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Como o filho de Deus se manifesta? A cura dos enfermos, a libertação dos cativos, com a paz, com a alegria do reino de Deus. O Filho de Deus se manifesta com a unção que ele tem. Mas eu já fiz a obra lá no Nordeste. Eu estava tentando evangelizar um homem. E ele falou assim: ó, você sabe aqui o meu vizinho, é um casal aqui. A esposa dele, um dia desse, saiu com a foice atrás dele, correndo para dar uma foiçada no marido. Tu não sabe o que é foice, né? Levanta a mão. Foice que corta mato. Ele falou assim: ó, o casal crente aqui, a mulher saiu com a foice. Sabe o que aconteceu isso? É a manifestação dos filhos de Deus hoje. O filho de Deus manifesta brigando, xingando, dando calote. Mas a criatura está esperando a manifestação dos filhos. Eu e você, meu irmão, este bairro, essa cidade, São Paulo, Brasil, a criatura está esperando que os filhos de Deus se manifestem. Como o Filho de Deus vai se manifestar? É o poder do Espírito Santo. Aleluia! É o poder do Espírito Santo, é curando os enfermos, é libertando os cativos. Assim os filhos de Deus estão se manifestando na terra. Quem está entendendo, diga aleluia. Mas tem filho de Deus que está manifestando coisa errada. Mas só que hoje, essa noite, quinto dia, né? Essa noite Deus preparou para uma unção especial hoje. Eu vou falar de novo, tem gente que não pegou. Essa noite Deus preparou uma unção especial. Aleluia! Oh, Rabaxará. Você sabia que quando o poder do Espírito Santo vem, quando você dá liberdade para o Espírito Santo agir em você, manifestar em você, quando a unção vem, nós temos algumas reações físicas. Alguns choram. Quem chora quando vem a unção? Levanta a mão. Alguns dão risada. Não sei se acontece aqui, mas alguns já aconteceu. Quem já aconteceu? Vê uma alegria sobrenatural. Alguns tremem. Quem aconteceu? A unção. Os irmãos estão até com medo de levantar o braço. Alguns pulam. Quem aconteceu? Dá vontade de pular na hora da unção. Alguns irmãos. Alguns até correm. Alguns caem. Quem já caiu na unção? Os irmãos têm medo que eles levantam assim baixinho, né? Eu vou falar a minha primeira experiência com a unção. Eu cresci em um lar evangélico. Meu bisavô se converteu. Quem conhece meu canal sabe meu testemunho. Meu bisavô era um rezador lá no Ceará. Quando ele se converteu, a minha avó tinha 12 anos de idade, ele tinha 11 filhos. E minha avó hoje está, quando eu estou neste culto no dia de hoje, ela está com 102 anos, firme, servindo a Deus desde os 12. Vem a minha mãe, vem eu sou a quarta geração.
Mas eu cresci na igreja. Quando eu cheguei com 15 anos de idade, eu me desviei. Comecei a usar droga. Usei maconha, crack, cocaína, cola. Bebia todo dia, até ter um encontro com Jesus. E eu me converti, era uma alegria extraordinária. Quem já experimentou essa alegria? E a igreja onde eu me converti, o meu pastor era muito usado na libertação. Caía 4, 5 pessoas possessas por culto. E ele começou a colocar os diáconos, pessoas para ser diácono, obreiros, novo convertido, para ajudar ele. Foi até criticado, porque está colocando novo convertido para ser obreiro. Ele falou: é as pessoas que eu tenho para me ajudar. E eu, mesmo sendo novo convertido, fui ungido diácono para ajudar ele. E eu, não só eu, outros novos convertidos, foi ser obreiro. Então, porque caía 5, 6 pessoas possessas por culto, domingo. Não era culto de libertação, era normal. Há 32 anos atrás. E um dia, naquela época não tinha YouTube, não tinha internet, não tinha tantos livros como tem hoje, tantas canções. 32 anos atrás. Um dia ele ora por alguém e a pessoa cai. Eu e o outro obreiro que estava comigo do meu lado, e hoje ele também é pastor, nós olhamos para a pessoa cair e nós ficamos alegres. Nós gostávamos, o convertido gosta de expulsar demônio, né? Quem está no ministério de libertação, né? Nós vimos lá, ficamos alegres para ir lá. E na hora que nós estávamos indo perto, meu pastor falou assim: isso não é demônio. E aí nós pensamos: não é demônio? Nós pensamos, a pessoa caiu, aqui todo mundo caía só endemoniado. Ele falou: não, isso não é demônio. Ele falou: isso é unção. E eu pensei: unção? O que é unção? Mas quando eu pensei, o que é unção, ele veio na minha cabeça e soprou. E eu caí. Caí no chão. E aí quando eu caí, eu pensei: meu Deus, eu tenho que levantar, os outros vão pensar que eu estou endemoniado também. Mas quem disse, 32 anos atrás, que eu conseguia fazer isso aqui? Mover meu braço, pôr no chão para apoiar, levantar. Eu não conseguia mover nada do meu braço. Foi um poder muito grande que estava sobre mim. Eu tentei 1 minuto, 2 minutos e não saía, não movia a perna, não movia braço. Mas eu estava sentindo algo tão gostoso. É só quem já sentiu a unção sabe como é bom. Será que alguém já sentiu a unção aqui? Diga aleluia. Será que alguém já sentiu a unção aqui? Diga glória a Deus. Aí eu falei: quer saber do negócio? Se os outros pensar que eu estou endemoniado, eu vou aproveitar isso. Não sei se eu fiquei 10 minutos, 15 minutos, mas quando eu levantei, eu pensei, eu era novo convertido, eu falei: esse negócio da unção é bom mesmo, hein? Eu vou buscar essa unção. Até hoje eu estou buscando, porque você recebe e ainda você quer mais. Você é fominha. Deus te dá e você fala: ainda quero mais. Deus te dá e você fala: ainda quero mais. Eu estou buscando, e quem busca encontra. Aleluia. Milagres, pela graça de Deus, nessa unção eu já vi. Quando eu fui para a Argentina, na segunda vez que eu fui para a Argentina, uma menina cega, primeiro milagre foi uma menina cega de um olho, voltou a enxergar na hora. Surdo, tumores, caroços, isso acontece até online, desaparece. Se alguém entrou aqui com tumor, caroço, já está desaparecendo agora. Antes da oração, é a unção do Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Deus preparou essa noite para liberar uma unção poderosa do Espírito Santo, para ungir a sua vida de uma forma poderosa. Se você tiver com o coração aberto, você vai receber uma unção nova. É o óleo fresco do Espírito. Porque Jesus vai buscar uma igreja gloriosa, sem ruga, sem mácula, uma igreja cheia do Espírito Santo, cheia do poder do Espírito. Aleluia.
Tem pessoas que Deus fala ao meu coração que vai ser levantado. Nunca orou pelos enfermos. Isso eu estou falando profeticamente. Tem pessoas aqui, pastor, que nunca orou por nenhum doente. Mas a partir de hoje vai ser usado em cura de uma forma tremenda. Aleluia. Porque os filhos de Deus vão se manifestar neste bairro. Os filhos de Deus vão se manifestar neste bairro. Os filhos de Deus vão se manifestar em São Paulo. Aleluia. Fala assim para o seu irmão: nosso Deus não mudou. Eu vou te dar uma chave simples. Muitos da igreja espera Deus fazer algo. E na verdade Deus está esperando você fazer algo. Porque Ele já fez tudo. Você espera Ele fazer. Na verdade Ele está esperando você agir. Tem gente que está há 20 anos esperando Deus fazer. E faz 20 anos que Deus está esperando você agir. Não sei se você entendeu isso. Deus já te deu tudo. Você tem o próprio Criador, o Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito de Deus está dentro de você, meu irmão. Aleluia. Aquele que estava na criação do mundo. Diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo. A Bíblia fala que tudo que Jesus fez foi através do Espírito Santo. O mesmo Espírito que atuou em Paulo, o mesmo Espírito que atuou em Pedro, é o mesmo Espírito que está na minha vida e na sua vida. O que eu preciso fazer é agir, é tomar ação, é manifestar o reino de Deus na terra, é ter ousadia. Enquanto a igreja está esperando, oh, Abacharabá canta, Ababachararabá, o rio vai fluir. Eu vejo uma represa. Eu vejo uma represa. As comportas da represa vão se abrir. Um rio de milagres vai fluir. Um rio de cura vai fluir. Oh. Se você puder dar glória, dê glória. Se você puder dar aleluia, dê aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Não importa a idade que você tem, seja jovem, seja mais idoso, quem vai operar na sua vida é o Espírito de Deus. Não importa a sua idade, o Espírito de Deus quer mover nessa terra. Eu quero ler o último texto para estar orando. Isaías 60. Eu sinto o poder de Deus. Isaías 60 está escrito: levanta, resplandece, porque já vem a tua luz, a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. Versículo 2: porque as trevas cobriram a terra. Entenda isso, versículo 2: as trevas cobriram o Brasil, as nações. A escuridão os povos,
Não existe um povo mais perdido do que hoje, do que esse tempo. Mas sobre ti, pega esse é profético. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória verá sobre ti. A manifestação dos filhos, a glória de Deus manifestando nos filhos, aleluia. Fique de pé. Você que quer ser curado, você que quer receber uma nova unção, vem aqui para frente, vem aqui para frente.